Brasil tem mesmo essa chance, pode se considerar que o momento é de fazer uma comparação, de que o que está acontecendo com o futebol brasileiro é um caminho de comparação com o que é a Premier League? Por quê? Acho que não. O que aconteceu com a Premier League, em função de problemas graves que aconteceram, de violência, de mortes, então primeira-ministra Margaret Thatcher ordenou a organização do futebol inglês. E os clubes se reuniram e organizadamente e estrategicamente montaram uma liga com interesses em comum. Então, respondendo a tua pergunta, não é o que está acontecendo aqui no Brasil, e aí os meus companheiros podem complementar aí o que eles acham a respeito disso. Esse papo começa, né, quando a The Economist publica um artigo dizendo que o Brasil pode ter a próxima Premier League, né, o Brasileirão, ou Brasileiral, como eles falam, pode ser a próxima Premier League. E como a gente está no Brasil, trabalha com futebol, gosta de futebol, é muito sedutor pensar nisso, né? Já pensou, nossa, o Campeonato Brasileiro ser desse nível, tudo. Mas assim, tem um altíssimo grau de empolgação nessa história toda, né? De fato, acho que a gente está dando passos importantes em várias áreas, mas tem alguns problemas crônicos do futebol brasileiro que continuam se manifestando, que deveriam, justamente nesse momento de evolução, estarem diminuindo, mas não estão. Em alguns casos, estão até mostrando que são mais fortes até do que qualquer tentativa de profissionalismo. Então, acho muito difícil que a gente se organize a tal ponto. Agora, eu acho viável que a gente, ou que em algum momento o mundo comece a ver que o Campeonato Brasileiro é um dos 5 principais campeonatos do mundo. É que a Premier League tá porque do primeiro pro quinto hoje, que será da Premier League pra França, já tem uma distância muito grande. Acho que o Brasil tem condição de tentar beliscar a França. Considerando que é Inglaterra, Espanha, Alemanha e Itália, dá para o Brasil tentar beliscar a França com muita sorte, algumas coisas acontecendo, pode até tentar beliscar a Itália. Mais que isso, acho muito difícil, que dependeria de uma evolução quase espiritual de muita gente envolvida no meio do futebol brasileiro. Eu acho que a única coisa que é minimamente comparável nisso tudo é se a gente fizer a análise por região. Então, assim, o domínio, né, de poder econômico, de você ter os melhores times do mundo, em teoria, né, na Inglaterra hoje perante o resto da Europa, é similar com o que a gente tem no nosso continente, onde o futebol brasileiro domina de braçada, tanto em potências econômicas, né, quanto não é à toa que os últimos 5 anos foram campeões brasileiros da Libertadores, porque, né, o principal rival nosso, que era a Argentina lá, passou, né, o país inteiro, né, passou por uma grave crise financeira. Então hoje em dia não tem ninguém mais na América do Sul consegue, né, gastar dinheiro como se gasta aqui no Brasil por diversos motivos, né? As SAFs que a gente tem aqui no Brasil, a gente não são nem aprovadas, né? Não eram nem aprovadas. Então é uma coisa, né, o Brasil tem muito dinheiro sendo movimentado aqui, salários astronômicos, é uma coisa inimaginável que a gente pegasse, por exemplo, pensar, aqui não estou para discutir a forma como o salário dele é pago, mas o Memphis Depay, que era um cara que jogou a Eurocopa pela Holanda de titular e camisa 10 e 2 meses depois estava aqui no Brasil, né? O Brasil hoje compra jogadores craques da Argentina, como é o caso do Garro. Há 20 anos isso aí não acontecia de jeito nenhum. E você pega jogadores que aqui no Brasil foram motivo de chacota, por exemplo, como o Borja ou o Merentiel no Palmeiras, né? Eles eram odiados e eles são simplesmente hoje titulares de Boca e River, assim. Então, só para dar uma noção da disparidade que está o Brasil, né, diante do seu continente, que eu acho que de certa forma existe, mas talvez em uma proporção menor também, né, da Inglaterra, né, do futebol inglês e todo o dinheiro que você tem lá, dos times poderosos que você tem lá, com relação ao restante do continente europeu, né?